Olá, meus amores! Olha a tia Adriana aqui para mais uma videoaula. Pois é, a nossa aula de hoje vai ser de matemática. Por isso, dá uma pausa no vídeo, corre lá, pega o teu livro de matemática do ano passado para a gente fazer a revisão da quarta unidade. Então, meus amores, pegaram o livro? Ótimo! Como eu disse, a gente está dando uma revisão da quarta unidade do livro do ano passado, certo? E hoje nós vamos dar um assunto que vocês não viram ano passado, mas que dá ideia, né, de continuidade ao assunto que vocês estudaram na última aula, que foi sobre meio e metade, tá certo? Hoje nós vamos estudar um assunto que está na página 95 do livro de vocês, que se chama terça parte ou um terço, tá? A gente pode chamar tanto de terça parte como um terço. Mas primeiro a gente precisa entender como é que vai se dar isso, tá bom? Então aqui, ó, nós temos... Vamos dizer que isso aqui é uma barra de chocolate, tá? Temos um retângulo aqui. Esse retângulo, ele tá inteiro. Então, vamos dizer que é uma barra de chocolate que a Adriana vai comer ele todo. Então, eu pintei para representar o inteiro, tá certo? Depois, nós temos outra barra, mas ela tá dividida em duas partes mais ou menos iguais, tá? Tem que ser igual, ou pelo menos aproximadamente iguais, tá? E aí, eu dividi na metade, no meio, tá certo? Então, vocês vão ver que tem uma parte branca e tem uma parte que tá pintada, que é justamente a metade dessa barra inteira. Aqui tá inteiro, aqui ela tá só a metade. E temos também a terça parte. O que seria terça parte ou um terço? Que é justamente o assunto que a gente vai estudar hoje. Pronto, é essa mesma barra aqui, eu peguei e dividi para 3 pessoas, tá? Eu dividi nessa barra em 3 pessoas, uma parte das 3, é chamado de terça parte ou um terço, tá? E se eu dividir em 4? Pronto, se for 4, eu vou ter um quarto ou quarta parte. Vai ser a mesma barra, certo? Só que eu vou dividir para 4 pessoas. Então, cada um vai pegar um pedacinho, né? Então, aí, a partir daí, a gente já vai ter uma noção do que é fração. Mas daqui a pouco eu vou mostrar isso como é representado matematicamente, tá? Primeiro, eu queria que vocês percebessem. Se eu tenho um inteiro, se eu tenho uma metade, eu tenho um terço, né? Dessa parte, ou quarta parte. Qual desses aqui é o menor? É o inteiro, a metade, a terça parte ou um quarto? Qual é a menor parte? Vejam que a gente vai depois ver matematicamente que os números vão subindo e as frações vão fazer com que aquele pedaço, né, aquela parte seja menor, tá certo? E agora eu vou representar através de outras figuras, tá bom? Então, meus amores, aqui nós temos 4, vamos dizer, 4 barrinhas de chocolate que estão divididas, né? São tamanhos iguais, vocês podem ver que são tamanhos iguais, ó. Certo? Tamanhos iguais. Só que essa daqui, ó, nós chamamos de inteiro. Por quê? Porque ela não vai ser repartida, tá? Esse aqui é um inteiro. Essa daqui a gente já vai partir ela em 2. E aí, nós chamamos de meio. Por quê? Porque ela tá dividida em 2 partes iguais, tá certo? Como eu expliquei lá no quadro. Essa daqui é o que nos interessa para a aula de hoje. Essa daqui é a mesma barra, só que eu vou dividir ela, ó, em 3 partes iguais, ó. E aí, eu tenho um terço ou terça parte. Ah, tia, mas eu sou boazinha, eu divido para 4 pessoas. Então, ó, eu pego a mesma barra e divido para 4 pessoas.
São 4 pedaços iguais, tá? Aparentemente iguais. Aproximadamente. Tá vendo? E aqui nós temos 1/4. Se for 5, tia, vai ser 1/5. Se for 10, 1/10 e assim por diante, tá? Hoje a gente vai trabalhar com essa daqui, que é a terceira parte. Agora a gente vai para a representação. Vamos dizer que isso aqui é como se fosse uma pizza, tá? E aí eu tenho uma pizza aqui inteira, certo? E ela vai ser representada assim. Como ela não tá cortada em partes, então ela vai ser 1/1, tá? Ela vai ser inteiro, tá bom? Ah, tia, mas eu dividi a pizza em 2. Como é que eu vou colocar? Ó, peguei a pizza, a mesma pizza, dividi em 2 partes iguais. E aí a gente representa, que a gente já estudou isso na última aula, representa por metade ou 1/2, certo? Meio aqui, ó, 1/2. Matematicamente é representado dessa forma. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Por quê? Porque é metade. Ah, e o que a gente está estudando hoje? É justamente o terço. Como é que eu represento um terço? Bem, um terço a gente vai representar assim, ó. Cada parte dessa é 1/3, tá? Lembrando que aqui há uma certa modificação. Que modificação eu quero? Se eu tirar um desse aqui, fica 2, certo? 2/3. Se eu tirar 2, fica 1/3. E se eu botar os 3, esse número de cima já não vai ser mais 1, vai ser 3, tá? 3/3. 3/3. Porque aí vai ser o inteiro, tá bom? E só para não esquecer, né? Eu vou falar de 1/4 só para vocês não esquecerem, porque isso é continuidade com as outras frações, tá? 1/4 aqui, ó. A pizza foi dividida para 4 pessoas. 4 fatias. É representado como 1/4. Por que tem 4 embaixo? Porque tem 4 pedaços cortados, ó. E por que tem 1 em cima? Porque é 1 inteiro. Porque a soma desses daqui vai dar 1 inteiro, tá? Desses pedaços vai ser 1 inteiro, tá certo? E assim a gente finaliza essa explicação prática. Então, só para relembrar essa explicação prática, a gente vai representar matematicamente aqui essas frações, tá? Essa daqui, né, vai ser 1/2. Essa vai ser 1/3. Isso aqui vai ser 1/1, né? E aqui vai ser 1/4. Por que tem 1 em cima? Porque só tem uma parte pintada, ó. De 4 só tem uma. De 3 só tem uma. De 2 só tem uma. De 1 só tem um também, né? Lógico. Agora tem um desafio aqui, ó, para vocês. Eu vou botar aqui o tracinho. Que número eu vou colocar aqui embaixo? Lembrando que número vai ser a quantidade de pedaços que eu tenho. Quantos pedaços eu tenho? 1, 2, 3. Então, aqui embaixo eu boto o número 3. E em cima eu vou botar aqui número. O número que está pintado. É o número que eu quero saber. A fração que eu quero saber, tá? Quantos tem aqui? 1, 2. Então, 2/3. Então, vocês vão ver aqui que esse número aqui, ele é formado por causa disso, tá? O de baixo vai ser a quantidade de pedaços, pintados ou não pintados. E o de cima vai ser só aqueles que estão destacados, que estão pintados, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, mas mesmo assim, tia Adriana vai continuar com mais
frações, tá bom? Então, explicando a terceira parte, como é que se dá, né? Nós temos algumas figuras aqui: retângulo, livros e tigre. Um retângulo, para achar a terça parte, deve dividir ele por 3. Aqui, dividimos o retângulo em 3 partes iguais. 1, 2, 3 partes. Como descobrir a terça parte? É só destacar a parte aqui, ó, mais escura. Destacando essa parte das 3, temos a terça parte aqui. Tá bom? Agora nós vamos para os livros. Nós temos aqui 3 livros. Como achar a terça parte desse conjunto de livros aqui? Basta destacar apenas um livro. Por quê? Porque 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, 1 é a terça parte desse conjunto de livros, tá? E do lado nós temos 6 tigres. Então, qual seria a terça parte desse conjunto de 6 tigres? Como eu falei, temos que dividir o total por 3. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a terça parte seria 2 tigres. Então, os 2 tigres destacados representam a terça parte da quantidade de tigres. Tá certo? Entenderam? Lembram que na outra aula nós estudamos sobre metade e que para descobrir a metade de um número basta dividir ele por 2? Então, nós temos aqui 12 cubinhos dividido por 2 vai dar 6. Então, a metade de 12 cubinhos é 6, tá? E a terça parte? Como falei, basta dividir por 3. Então, a terça parte de 12 cubinhos é 12 dividido por 3. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, 4 cubinhos é a terça parte de 12 cubinhos, entenderam? Como podemos achar a terça parte de um número? Já disse, basta dividir por 3, não é? Então, a terça parte de 45 minutos é 15 minutos, será? Sim, por quê? Porque 45 dividido por 3 é igual a 15, como vocês podem ver aí na continha, tá? Até mesmo se vocês somarem, vocês vão ver isso. E agora nós temos um círculo aqui, né? Dividido em 3 partes iguais. Aqui temos 2 partes pintadas e uma branca. E essa parte branca, ela é a terceira parte, tá? Do círculo. É como representamos a parte branca, nós representamos essa parte por uma fração. Como é a fração da terça parte? 1 dividido por 3. 1/3, tá? Então, a gente tá dando início aqui ao estudo de fração. Então, a terça parte de algo, de qualquer coisa, qualquer objeto, é 1/3, tá? Vamos lá para um exemplo, alguns exemplos. A mãe de Sabrina comprou 12 ovos, mas 4 estavam com a casca quebrada. Então, 1/3 dos ovos estavam com a casca quebrada. Nós temos aí os ovos, ó. 12 ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ovos e 4 estão com a casca quebrada, que é 1/3, tá? Da quantidade. 2, 3, 4. Isso aí é 1/3 de 12, tá? Então, 4 é 1/3 de 12. Como achar o terço de um número? Só dividir o número por 3, né? Tia já falou aqui, é só dividir ele por 3. Nós temos outro exemplo aqui de 1/3. Ganhei 9 bombons e comi 1/3. Quantos bombons eu comi? Então, eu tinha 9 bombons. Se eu fizer 3 grupos de bombons, eu vou descobrir quantos bombons eu comi, certo? Como também eu posso fazer a continha 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 vai ser igual a quanto? Quantos bombons eu comi? 3, tá? Então, ó, eu não, ela não, peraí. Pronto.
eu comi 3, né? Que eu tava falando dos bombons, que eram 9. Porque eu comi 3 porque 1/3 de 9 é 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Tá vendo que eu falei? É só fazer a continha de dividir. Como também, se a gente souber a tabuada, né, de vezes de 3, a gente vai descobrir que 3 vezes 3 vai dar igual a 9. Então, eu comi quantos bombons? De 1/3 de 9. 1/3 de 9 são 3, tá? 1, 2, 3. Ok? Outros exemplos. Eu tenho 2. O 2, ele é 1/3 de 6. Por quê? Porque 6 dividido por 3, eu vou encontrar o número 2, vai ser 2. 6 também é 1/3 de 18. Porque 18 dividido por 3 é igual a 6. E 7 é 1/3 de 21. Por quê? Porque 21 dividido por 3 é igual a 7. Simples, não é, meus amores? Pois é. Agora a gente vai para um exercício que agora tem mais quantidade de coisas, tá? Nós temos aqui algumas bonequinhas. Tá vendo bonequinhos? Pronto. Tem 4 bonequinhos em cima. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 do lado. Aí é só multiplicar, né? 4 vezes 6 é igual a 24. Então, eu já descobri quantos bonequinhos já tem aí. Eu já descobri, tem 24 bonecas. Essas 24 bonecas, elas têm que estar divididas, né, por 3, para eu poder encontrar 1/3. Como é que eu vou saber 1/3 dessa quantidade de bonecas? Porque eu dividi essas bonecas para 3 pessoas, por exemplo. Eu dividi para 3 pessoas. E aí, quantas eu vou ter? Pensa bem, tá? Pensa bem, porque aí eu vou ter que dividir essa quantidade para 3, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e resolverem, tá? Eu quero 1/3 dessa quantidade aí. É só dividir 24 por 3. Quanto é que dá? Muito bem, quem acertou, ó. Tem essas 2 primeiras colunas aí, ó. Essas 2 primeiras colunas vão representar 1/3, porque nós temos aí 6 colunas, certo? E nós temos quantas bonequinhas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bonequinhas. Então, 1/3 de 24 é igual a 8. Parabéns! Então, meus amores, vamos agora para a atividade no livro de matemática. Lembrando que a gente está fazendo a revisão do ano passado, da 4ª unidade, 3º ano. Abra aí o livro na página 95, onde está o assunto que a gente está trabalhando hoje, terça parte. E aí nós temos as figuras que foram divididas em 3 partes iguais. Nós temos ela ali em cima, né? E foi dividida. Essa parte de baixo que está pintada, que só tem uma parte pintada, e as outras estão em branco, essa parte é chamada de terça parte ou 1/3 da figura, certo? E aí ela representa matematicamente 1/3, né? Que tem um númerozinho que tem aí na forma de fração. Mas para formar um inteiro, como a tia já explicou, precisamos de 3/3, tá? Porque é o todo. Vamos para a atividade. Circule a terceira parte e escreva como se lê cada representação. Então, vocês vão ler, contar quantos tem objetos, vai dividir esse número por 3 e vai encontrar a terça parte. Aí, você vai circular só essa terça parte que eu quero, certo? E do lado você vai dizer, essa parte aí que você circulou, como é que se chama, como é que se lê, né? E aí você coloca na linha. No segundo, calcule mentalmente e complete. Veja, a gente já estudou meio, metade e a gente agora está estudando 1/3 ou terça parte. Então vocês vão ler e vão observar, né, qual é a palavra que vai completar. Por exemplo, letra A. O pai de Igor dividiu a maçã que havia comprado para ele e o filho.
em 2 partes. Ele dividiu em 2 partes. Cada um recebeu um meio, metade, um terço da maçã. Foi dividido em 2, não foi por 3, foi por 2, tá? E você vai fazendo assim por diante, na letra B, na letra C e na letra D. Na página 96, você vai escrever a fração correspondente à parte que está pintada. Agora eu quero só a parte que está pintada. Lembra que eu te explicou? Você vai contar quantas partes estão pintadas e vai dizer qual é o número lá em cima. Se só tiver uma parte pintada, vai ser um terço. Se for 2 partes pintadas, vai ser o quê? 2 terços. Se for dividido no meio, aí vai ser o quê? Metade, né? Um meio. E assim por diante, tá? E o quarto, pense e responda rápido. Então, diga aí, ó. Letra A. Em um jogo de basquete, Lucas fez 30 pontos. Ele fez 30 pontos. Júlio fez a metade de pontos de Lucas. Quantos pontos Júlio fez? Então, Júlio fez a metade de Lucas. Quanto é a metade de 30? Bota aí rápido. E na letra B, Paulo fez a terça parte de pontos de Lucas. Quantos pontos Paulo fez? A terça parte de 30.